Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha opinião a respeito da moça que falaram ultimamente bastante na internet, a moça que teve o acidente no outro país aí, caiu no meio da ribanceira lá. Enfim, primeiramente, eu não sei direito da história, mas a internet mostra muita coisa pra gente, né? A gente mesmo às vezes, sem estar procurando, a gente acaba vendo muita coisa. Não sabe se é verdade, não sabe se é mentira, não sabe se estão inventando, se estão exagerando. O caso, estou falando assim no sentido de como foi o que aconteceu, né? Eu estou tentando segurar as palavras para não falar nada que seja desagradável ao ouvido de pessoas que sejam sensíveis a esse tema, né? Você talvez seja sensível a esse tema, e também eu não sei se pode chegar a ouvir esse vídeo dos parentes da moça. Então, primeiramente, eu não sei se já fizeram alguma oração, então eu vou aproveitar aqui a oportunidade, pedir a Deus que guie o espírito da moça para o lugar a que agrade o coração de Deus, que não só ela, mas todas as pessoas, né, que sofreram acidente e que perderam a sua vida, que faleceram nesse lugar aí, que essas pessoas tenham um lugar, estejam num lugar melhor, que Deus tenha tido piedade da alma delas e que elas estejam num lugar melhor agora, né? Não sou bom em fazer orações assim, principalmente na frente da câmera, mas que Deus abençoe essas pessoas que faleceram nesse lugar, tanto a moça quanto as pessoas que faleceram antes, tá bom? E que também, isso aí, Deus abençoe essas almas, essas pessoas, e que elas estejam no lugar melhor agora, tá bom? Debaixo da presença de Deus agora. E amém. E outra coisa, agora eu vou dar minha opinião a respeito disso, tá? Agora eu tô trabalhando na internet, então às vezes eu fico pensando, fala ou não fala? Como eu tô trabalhando na internet e meu canal ainda tá formando um nicho, não tem um nicho exato, específico, assim, muita coisa é sobre eu mesmo, uma pessoa normal. Então, talvez seja importante eu falar alguma coisa, sabe? Às vezes é interessante você dar uma opinião, porque é uma opinião de uma pessoa mais normal, assim, sabe? Não é uma pessoa que está tão envolvida, de repente, com muito marketing e também com... Tem pessoas que não podem falar muito, porque tem a questão de jornalismo, eles precisam ser, às vezes, não pode dar muita opinião, o jornalismo às vezes só fala o que aconteceu e acabou, sabe? Então, às vezes, essas pessoas mais normais que colocam mais um pouco de sentimento, talvez seja interessante dar esse tipo de opinião. Eu estava pensando bastante sobre isso, e acho que a única coisa que o mais importante eu falar é isso. Primeiro, que Deus conforte as famílias de todas as pessoas que perderam suas vidas nesse lugar, tá bom? Deus abençoe vocês todos, a família dessa moça e também a família das pessoas anteriores aí. Às vezes o vídeo não vai chegar nunca nessas pessoas, mas as minhas palavras podem ecoar aí, quem sabe. Muda alguma coisa no universo, no coração da pessoa, não sei. Às vezes a pessoa ora pela gente, a gente nem sabe, e a pessoa está ajudando a gente com oração, né? Então... é isso aí, gente. Vamos lá. Vou dar minha opinião. Eu tô com medo de falar, mas vou falar. Minha opinião é assim, ó. Gente, moças, principalmente moças, mulheres, jovens, homens também, mas mulheres, acho que principalmente, cara. Homens também. Muito cuidado quando você for fazer essas viagens, esses passeios sozinho, sabe? Muito cuidado. O marketing é muito poderoso. Ninguém vai vender um produto falando que é ruim. Se eu for vender um celular, não vou falar que o celular é ruim, eu quero vender o celular. Se eu for vender uma viagem
pro meio do mato, num lugar que tem jacaré, que tem cobra, que tem crocodilo, que tem onça, que tem mosquito. Eu não vou falar que tem mosquito lá, que você não vai dormir de noite, que tem perigo de ter uma cobra, de te picar de noite, que tem perigo de ter uma onça. Ninguém vai ficar falando que tem risco de você cair na pedra e se machucar. Ninguém vai ficar falando, entendeu? Nessas propagandas tem que ter muito cuidado. Você tem que ver o que está escrito nas propagandas na internet. Você também tem que pesquisar mais. Também não só isso, não só pesquisar local, o que te falam, porque nunca vai ter uma propaganda na internet falando que o lugar que você vai é ruim. Nunca vai ter um lugar na internet fazendo uma propaganda que naquela praia as pessoas se afogam. Todo mês afoga um. Todo mês 3 pessoas morrem afogadas. Ninguém fala. Ninguém fala que o lugar é fundo, tem pouca areia. Ninguém vai falar que a maré é forte. Entendeu? Eles vão falar que o mar é azul, que o céu é azul, os passarinhos ficam cantando. Porque a propaganda faz isso. Se você falar que tem que ter muito cuidado, escrever lá na propaganda, na viagem para a praia. Tem que ter muito cuidado nessa área, que aqui é perigoso, já morreu gente aqui, então quando você vier para cá, não fica aqui nessa área. Ninguém vai querer falar isso na propaganda, senão não vai turista. Então, gente, muita atenção, principalmente se você for sozinho. De preferência, não vá sozinho. E quando for com alguém, não vá com qualquer pessoa. Porque às vezes você vai acompanhado, mas era melhor ir sozinho. Você não conhece a pessoa, você às vezes mora com a pessoa 20 anos e não conhece, como é que você vai conhecer uma pessoa na internet e já vai sair viajando? Entendeu? Então, eu estava com dificuldade de falar isso, estava refletindo se ia falar, nem sei no que vai dar esse vídeo, tá bom? Mas se tiver 10 pessoas assistindo, assiste esse vídeo, ou 1 milhão assista, e um entender a mensagem e se dar bem na vida e se salvar, ótimo, já ajudei alguém. Tem um mosquitinho me enchendo a paciência aqui só porque eu falei que tinha mosquito na floresta. Então, gente, aqui eu não estou julgando ninguém, tá bom? Não estou julgando ninguém. Eu estou alertando. Por quê? Porque não tem nada que eu possa falar agora a não ser orar pela família da moça. Tanto dessa moça quanto das pessoas que eu vi na internet ou na televisão. Parece que outras pessoas também sofreram acidente lá. Sabe? E você não sabe quem são as pessoas que estão com você nessas jornadas. Se são pessoas de repente que vão te deixar para trás no momento que você precisa. Entendeu? Porque se fosse um parente ali, um parente não, vamos dizer assim, se fosse o marido da mulher ali com ela, ou então o namorado, ou então o irmão, ou então o pai dela ali. Meu Deus, eu tô com medo de falar, mas eu vou falar assim mesmo, tá bom, gente? Se a família assistir, eu tô falando de coração, eu não tô querendo falar nada que agrida ninguém, tá, gente? Eu tô tentando alertar pessoas pro futuro, que de repente um adolescente vai assistir isso aqui e amanhã, quando for tomar a decisão de fazer uma viagem, vai ser mais atento, vai pesquisar mais, entendeu? Vai ser mais esperto. Porque às vezes as pessoas pensam que tá no mundo das mil maravilhas. E o mundo é sim, mil maravilhas, mas tem que ter cuidado porque não tem só maravilha. Tem outras coisas também no mundo. Tem pessoas que podem ser confiáveis, tem pessoas que não são confiáveis. Tem lugar que são seguros, tem lugar que não são seguros. Tem lugar que você pode andar, tem lugar que você não pode andar. Sabe? Então, é mais ou menos por aí, gente. Mais ou menos por aí. Muita atenção nessas coisas de internet. Quando você for comprar viagens, quando você receber viagens, seja de desconto, ou seja de bônus, seja de brinde, ou seja você que tem um sonho mesmo de viajar, não interessa. Muito cuidado. Você vai sair da sua casa, você vai para um outro estado, ou às vezes para uma outra cidade, ou às vezes para outro país, tá bom? E se às vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso quintal, ou às vezes dentro da nossa cidade, já tem coisas que já são perigosas, você imagina dentro de um outro país, onde às vezes você não fala o idioma, às vezes você pode chegar lá e ser muito bem recebido e dar tudo certo, ter pessoas maravilhosas, mas pode ser que você não esteja lidando com pessoas maravilhosas, a gente nunca sabe. Então,
a minha opinião sobre isso é bem sincera, sabe? Assim, não sobre a questão da moça como um todo. Agora eu tô falando na questão geral, assim, a minha opinião sobre essa questão de pessoas viajarem sozinhas e comprar viagem pela internet. Eu não sei como foi a história da moça do início ao fim. A única coisa que eu tô falando sobre a moça é que Deus conforte a família e que a alma dela esteja agora indo para onde Deus deseja e que seja que ela esteja indo para um lugar melhor, tanto ela quanto as pessoas todas que tiveram que caíram nesse vulcão lá, nesse local. Então essas pessoas que morreram lá, que faleceram lá nesse lugar, meu desejo é esse de coração, é que as almas delas estejam indo para um lugar melhor e que é isso. Mas assim, depois disso, eu quero aproveitar a oportunidade para alertar, porque eu não vejo muitas pessoas falando isso, porque ninguém quer ficar como pessoa que fala coisa chata, ninguém quer. Todo mundo quer falar o que todo mundo já fala porque tá dando certo, aí ninguém vai reclamar. Agora eu tô falando uma coisa aqui que eu tô indo contra a propaganda de marketing, eu tô indo contra um monte de coisa. Então, ninguém quer fazer isso. Então, tem que ter um doido de vez em quando, sabe? Pelo menos nesse momento. Então, moças, jovens, rapazes, tomem muito cuidado nessas viagens. Não viajem assim, poxa, tenha o máximo cuidado possível. Tenha o máximo cuidado possível. A gente quer se aventurar, é normal. E eu não tô falando que a moça estava errada de ter ido não, tá, gente? Eu mesmo poderia ir também, se fosse o caso. Às vezes acontece uma coisa aí que vai abrir a visão das pessoas, sabe? Cada um sabe o motivo de fazer suas coisas. Eu não sei de nada. Eu só estou aproveitando essa oportunidade para poder, como eu disse antes, orar pela alma da moça, das outras pessoas também que foram que infelizmente também caíram nesse lugar. E também deixar um alerta para que nunca mais isso aconteça. Aconteça o mínimo possível, nunca mais aconteça esse tipo de coisa. Sabe? Uma vida é muito importante, gente. Uma vida é muito importante. Pode ser lá do outro lado do mundo, lá em qualquer país. Se a gente puder ajudar uma pessoa, é muita coisa. Então, vamos ter consciência, gente. Principalmente a gente, quando é jovem, acaba, às vezes, não visualizando todo o contexto da coisa, sabe? Às vezes não vê perigo. Às vezes a gente é inocente, não vê perigo nas coisas. Acha que todo lugar que chegar, a pessoa está sorrindo, só porque está sorrindo é do bem. A gente não sabe de nada. Não sabe de nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Viajou, tem que ter muito cuidado. Não é para desconfiar de todo mundo, sabe? A gente tem que confiar nas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se resguardar. Tem que se resguardar. Tem que saber se o local tem segurança suficiente. E se acontecer alguma coisa, tem proteção. A gente nunca sabe do futuro. Pode acontecer qualquer coisa. Do nada, pode cair um meteoro na Terra. Ou pode um vulcão estourar lá. Mas o máximo de coisa que está dentro do nosso controle precisa ser analisado, sabe? Por exemplo, vamos num parque de diversões. Não é só pesquisar se é bonitinho, se o preço está bom no parque de diversões, sei lá, e se alguma pessoa foi e gostou. Isso não interessa. E gostar é uma obrigação, ser bonitinho também é uma obrigação. O mínimo é ser bonitinho, um parque de diversões. Tem que pesquisar tudo. Por que um parque de diversões tem que pesquisar tudo? Que você vai estar levando crianças, ou às vezes você vai. E o parque de diversões tem que ter segurança, tem que ter as presilhinhas para prender as pessoas direitinho, tem que saber se o histórico daquilo ali está direitinho, se as pessoas que estão indo analisar, olhar o lugar era limpo, era bem cuidado. Por quê? Se o lugar já não é limpo, já não é um bom sinal. Entendeu?
Então tem que ser limpo, bem cuidado, caprichado, tá tudo pintado, tá tudo direitinho. Não é só aparência não. A gente que é técnico repara mais os detalhes, por exemplo, lugar enferrujado. Se está enferrujado já não é um bom sinal de lugares. Então, olha tudo. Olha tudo. Mas as pessoas normais assim geralmente não olham isso. Elas olham mais o quê? Só superficial. Mas é necessário em tudo, observar tudo, os detalhes. Porque às vezes a pessoa que vai ser sorteada ali por falta de atenção. Então, atenção, gente, atenção, atenção. Ninguém vai fazer propaganda na internet falando dos perigos dos lugares. Como eu falei, se me chamarem para fazer propaganda das praias lá da Maldivas ou das praias de Copacabana, eu não vou ficar falando que até eu mesmo vou fazer isso. Eu não vou ficar falando que determinada parte da praia, botar isso na propaganda. Geralmente às 4 da tarde essa área aqui fica perigosa, a maré fica alta. Já vou assustar, as pessoas não vão querer mais ir para Copacabana, vão querer ir para outra praia. Então eu vou falar só das partes boas. Tá na propaganda, gente, entendeu? É propaganda. Ninguém vai falar que cerveja, se beber muito, fica barrigudo. Vai falar da parte boa da cerveja. Ninguém vai falar que se comer muito doce engorda, ou então aumenta a glicose, sei lá, enfim. E vou falar só da parte boa, vou mostrar a embalagem colorida, entendeu? Aí assim é a vida, é normal isso. Não tem que nem a intenção mudar isso. Mas a gente pode alertar. A gente pode alertar. Vai fazer uma viagem, analisa toda a história. Você vai viajar, pesquisa bem antes. Não é só pesquisar preço e não é só perguntar se fulaninha ou fulaninho gostou. Sabe? Isso aqui é um alerta. Eu não estou falando mal nem bem de ninguém. Estou aproveitando a oportunidade para alertar, porque eu não vi ninguém falando isso. Tá? Se eu tivesse um filho ou uma filha, eu ia falar isso aqui para ele. Olha só, você quer viajar? Já pesquisou tudo? Ah, pesquisei, R$100 ou R$1.000 e o lugar para ficar. Não, não é só isso. Tem que saber mais. Você vai estar saindo de um lugar seguro para ir para um lugar que você não sabe de nada. Ah, tem que viajar, tem que conhecer o mundo. Ok, é importante. Viajar, experiências, beleza? Mas você precisa saber os passos que você está dando. Isso é importante. É muito importante saber os passos. Você está indo para onde? Ah, está indo para tal lugar X. E o que tem no lugar X? Ah, tem isso, isso e isso. Ah, tá bom. E dá uma pesquisada aí no histórico. O que aconteceu nos últimos tempos lá? Não é ficar pesquisando coisa ruim. Porque se você pesquisar muito coisa ruim, você vai achar. Não é isso. Eu estou falando saber todo o contexto do lugar, saber todo o contexto máximo possível de informação, sabe? Para você poder, até mesmo se for um lugar que, por exemplo, um lugar que tem um histórico de ter acidente, estou dando um exemplo. Então eu já falo assim, poxa, se tem um histórico de ter acidente, mas é 1 em 1 milhão, eu já posso evitar, eu não preciso correr esse risco aí. Não tem necessidade, eu posso evitar essa parte então desse risco e ir para o lugar onde a estatística está mais do meu favor. Entendeu? Gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Gente, é isso aí. Eu desci ali para atender minha mãe, mas vou encerrar esse vídeo aqui. Fez sentido esse vídeo, gente? Comentem aqui para mim, por favor. Me ajudem também, tá bom? Isso aqui a minha intenção não foi simplesmente ficar ganhando visualização não, tá bom? Sinceramente, meu motivo maior aqui é dar uma opinião sincera e de algum jeito alertar, tá bom? Apesar de eu saber que sim, provavelmente deve ter bastante visualização desse vídeo. É isso, gente. Eu não sei porque mexeu comigo acho que mexeu com todo mundo, né? Algumas pessoas fingem que mexeu também, a gente sabe. Mas não é da minha conta isso. Realmente a mim mexeu comigo por umas razões aí especiais que eu não venho ao caso falar. Mas eu queria até poder falar mais, desabafar mais, só que tem que ter muito cuidado aqui na internet, né?
o que a gente fala. Então acho que é melhor encerrar mesmo. Gente, muito obrigado por assistir. Espero que esse vídeo seja útil para alguém e que essas palavras tenham sido palavras positivas, palavras boas e que cheguem aos ouvidos certos. Valeu.